Boa noite a todas e todos. Hoje nós estamos aqui para uma reunião ordinária da Comissão da Mulher Advogada. E hoje nós vamos ter uma palestra da doutora Andréia Cristina D'Angelo, que ela é membro da Comissão da Mulher Advogada. Ela já é advogada criminalista há 20 anos. Já vou falar, viu, doutora Andréia, assim a senhora não precisa nem falar. Ela é especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra. É pós-graduada em Direito Penal e Processual pela Escola Paulista de Direito. Diretora executiva do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais 2019-2021. E é a nossa atual presidente aqui da Comissão de Penal e Processo Penal da OAB Santana. E a gente está muito feliz aqui hoje, que ela vai trazer um pouquinho hoje do tema as prerrogativas da mulher advogada na advocacia criminal. Doutora Andréia, com a palavra. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas as colegas. Eu acho que hoje é mais um bate-papo e uma troca de experiência, né? Porque tem, como a doutora Cláudia ressaltou, são 20 anos aí de advocacia, antes estágio na área criminal. A bem da verdade, eu brinco que eu não sei fazer outra coisa, viu? Doutora Riva, se me jogasse no trabalhista, eu estava perdida, era um negócio complicado. Mas acho que hoje é mais uma troca, um bate-papo, né? Sobre o que a prerrogativa da mulher advogada, enfim, quais as situações que a gente tem que esperar, principalmente quando você é jovem advogada, digo aí para as nossas colegas mais jovens, né, recém-formadas, o que esperar disso, né? Eu gostaria apenas também de agradecer aqui a presença da minha colega, a doutora Cláudia Barrilari, que é uma parceira, uma pessoa extremamente competente, advogada, também a doutora Cláudia Areias aqui, que além de diretora da OAB, é minha sócia, né? Eu só tenho visto ela aqui no online, viu, pessoal? Porque eu não vejo a doutora Cláudia pessoalmente. É que é verdade. Doutora Andréia, me permite te cortar. Até fazendo menção, né, à presença da doutora Cláudia Barrilari, que é nossa convidada. Doutora Cláudia, nós temos planos de palestras para você aqui pela nossa comissão. Você ainda não está sabendo, mas você já está cotada para eventos. Muito obrigada, Cláudia, pela lembrança, pela gentileza. Cumprimento a todas as colegas, é uma satisfação. Estou aqui meio de intrusa, mas uma grande satisfação estar aqui acompanhando o trabalho da reunião de vocês. Boa noite. A gente que agradece a presença, doutora Andréia. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão das prerrogativas, então, da mulher advogada. Vocês, por favor, me interrompam, se tiver curiosidade, pode perguntar, que a gente está aqui para discutir. Pelo tema, parece até que mulher advogada na área criminal tem uma prerrogativa diferente do que as outras mulheres, né? O que não é verdade. Na verdade, as prerrogativas são as mesmas, né? Os direitos são os mesmos. O problema é a área de atuação da mulher, a advogada na área criminal. Por quê? Porque a gente frequenta presídios, delegacias, locais que, por exemplo, precisam de uma segurança um pouco maior. Como é que fica essa situação de uma mulher advogada? Não é apenas um fórum, né? Um presídio, uma delegacia requer uma segurança um pouco maior. Tem, por exemplo, detector de metal, é diferente o tipo de abordagem. E, além de tudo, é um ambiente, a área criminal, não digo nem um ambiente, mas é uma área que é predominantemente masculina. Só para a gente recordar, por exemplo, no ano de 2016, nós tivemos a edição da Lei 13.363, que alterou o artigo do CPC, as doutoras devem saber, a respeito do prazo para a mulher quando tivesse dado à luz, né? E também teve uma alteração aí no nosso Estatuto da Advocacia para permitir que as gestantes, por exemplo, ingressassem em fóruns e não passasse pelo detector de metais, que tivesse preferência numa sustentação oral, dentre outros direitos que foram ali resguardados, né? E é interessante que, você pesquisando, essa lei ela ficou conhecida como Lei Júlia Matos, que foi em homenagem a uma colega, eu até a conheço, a advogada, a doutora Daniela Teixeira, se não me engano, ela foi vice-presidente da OAB do Distrito Federal, e ao que tudo indica, numa época a doutora Daniela estava grávida dessa segunda filha e ela precisava fazer uma sustentação oral no CNJ. Quando ela pediu para que fosse dada preferência, dada a condição física dela de gestante, e o presidente na época, que era o Joaquim Barbosa, ele negou e não se sabe nem o motivo. E ela ficou lá, aguardando o procedimento ser pautado, né?
esperou o dia inteiro, fez a sustentação oral e, ao que tudo indica, ganhou a causa. Mas ela saiu de lá com contrações, foi internada e ela teve a filha dela prematura, pesando 1 quilo, e a filha ficou internada mais de 60 dias na UTI. Por conta disso, ela levantou essa bandeira e foram colhendo assinaturas de outras colegas que fizeram esse projeto de lei, que acabou sendo assinado, salvo engano, pelo presidente Michel Temer. E aonde é que eu quero chegar com isso, né? Vejam só, isso foi em 2016. Parece que algumas coisas ainda não mudaram, né? Nós temos notícias aí, por exemplo, de 2019, 2021, que a advogada grávida é barrada em fórum, obrigada a passar pelo detector de metais, né? A prerrogativa sempre sendo acionada. Grávida de 2 meses, que levou um exame, inclusive acho que é presidente de uma comissão, acho que da Comissão de Prerrogativas, se não me engano, do Rio de Janeiro, levou um exame falando, olha, eu estou grávida aqui de 2 meses, não vou passar pelo detector. Os seguranças falaram, não, você vai ser encaminhada para uma sala, encaminharam essa advogada para uma sala, seguraram a advogada lá por mais de 40 minutos, até que decidiram liberar, ela tinha que acompanhar uma perícia de um cliente, enfim, diz que foi uma situação extremamente constrangedora, e imagina a situação da mulher advogada ter que, além de estar grávida, né, que já a gente fica, né, quer dizer, eu não sei, apesar de eu não ser mãe, né, mas você fica numa situação um pouco mais delicada, ainda tem que passar por tudo isso, né? E eu estou dizendo aqui sobre mulheres grávidas, mas e as mulheres que não estão grávidas e que atuam especificamente na área criminal, e esse é o ponto. Principalmente quando se trata de unidades prisionais, e que há detector de metais em algumas, outras têm scanner, e você obrigatoriamente tem que passar. Eu lembro muito bem, não sei se algumas colegas tiveram a oportunidade, você tem que tirar o seu sapato e colocar o chinelinho havaiana que fica do lado ali do detector de metal. É uma beleza, né? Porque todo mundo coloca o tal do chinelo, né? Então, você imagina você colocar o chinelinho havaiana, porque tem que tirar, porque às vezes o sapato apita, enfim. É uma situação extremamente complicada para uma mulher, né? Na área criminal, que atua. E a gente tem, por exemplo, casos relatados por colegas que foram submetidas à revista íntima, que é aquela revista que se fazia na época para mulheres ali, ou parentes de presos que iam visitá-los, né? Uma agente obrigou a advogada, isso acho que no Pará, ir até o banheiro, e ela teve que abaixar as calças até o joelho, vejam só, e levantar a blusa. Imagina a situação constrangedora dessa colega tendo que abaixar as calças até o joelho. Se já é constrangedor para qualquer ser humano, imagina para advogado. Fala, olha, você não vai se entrevistar com o seu cliente se você não se submeter a isso. E aí foi aquela confusão. 2017, tivemos um caso no presídio de Itaí, que é interior de São Paulo, que uma advogada passou pelo detector de metais ali, apitou, e os agentes falaram assim, ó, doutora, se a senhora quiser aí, a senhora coloca uma calça aqui de um preso para passar pelo detector, senão a senhora não vai entrar. E aí ela falou, não vou entrar, e foi aquela confusão. Bom, ela não entrou, falou, vou voltar no dia seguinte. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa. Resumindo, ela tirou tudo, meia calça, foi tirando sutiã, quer dizer, uma situação extremamente delicada e vexatória para a advogada. Eu já passei por isso. Numa unidade prisional, no centro de detenção provisória ali de Pinheiros, e eu falo assim, eu brinco, eu já até falei para a Cláudia, eu tenho o meu vestido presídio, que é o vestido que você coloca, geralmente você vai de top no presídio para não apitar, porque tem essa questão do detector de metal. Eu tenho um que ele já é o bojo costurado dentro do vestido, aquela coisa, fala, é o vestido presídio. Só que às vezes você está na rua ou você não está preparada para aquela situação. Enfim, eu acabei indo até o centro de detenção, que eu precisava falar com o cliente naquele dia, e o meu sutiã, ele apitou por conta do bojo. Aí tira o sapato, põe o tal do chinelo havaiana, aquela confusão. Me disseram, olha, a senhora não vai entrar, porque está apitando. Eu falei, bom, mas eu sei que é o bojo, então eu vou até o banheiro retirar. Não, a senhora não está entendendo, a senhora não vai. Eu falei, bom, eu vou entrar e vou falar com o cliente. Quer dizer, você já está estressado, você está dentro de uma unidade prisional, você tem que conversar com o cliente, uma série de coisas para falar, demora, porque demora ali para chamar o preso, você tem que aguardar, retirar do raio, e ainda você tem que passar por isso. Aí eu pedi para que chamassem o diretor da unidade, o diretor não pode atender, aí o diretor não está. Falei, bom, eu sou da Comissão de Prerrogativas,
vocês querem o quê? Quer que eu acione a prerrogativa? Quer que eu chame a polícia? O que vocês querem fazer? Eu falei, o que vocês querem fazer? Não, porque eu não vou ficar quieta. E aí aquela briga, isso demorou 2 horas, veio o diretor de disciplina, eu falei, doutora, a senhora está querendo tumultuar aqui? A senhora devia ter vindo com uma roupa adequada. Eu falei, o que é? Você queria que eu viesse o quê, de biquíni? Qual que é a roupa adequada? Porque eu estou com uma roupa adequada, estou me vestindo como advogado. Então, veja a situação. Bom, resumindo, depois de 2 horas, eu consegui entrar no presídio, visitei meu cliente, só que eu falei, não vou deixar isso quieto. Peguei e fiz uma representação na prerrogativas da OAB, e contando, relatando. Aí foi acionado ali o diretor do presídio, foi encaminhado um ofício e instauraram um procedimento disciplinar contra o diretor do presídio, que deve ter ficado muito feliz com a minha pessoa. E aí acabaram, depois de um tempo, instalando ali scanner. Tem outras unidades prisionais que também agora têm um scanner, só que o problema é que às vezes você vai no scanner e é um agente penitenciário masculino que está ali vendo você no scanner. Tem até o caso de uma advogada que passou pelo scanner ali e ela estava com OB naquele dia. E parece que foi motivo até de chacota, enfim, entre os agentes. Porque é um ambiente predominantemente masculino. Então, veja que advogado criminalista, mulher advogada, ela tem que ser resistente num ambiente desse. É muito complicado, né? Você tem que ter noção das suas prerrogativas, tem que saber. Claro, você não vai quebrar pau, não vai ser grosseiro, nada, mas você tem que saber, justamente porque você vai passar por isso fatalmente, fatalmente. Eu lembro que logo no início da minha carreira, faz tempo, né, quase não, 20 anos, mais de 20, eu escutei do meu próprio pai dizendo que eu não deveria atuar na área criminal porque, você é mulher, eu acho que é meio complicado, você vai acabar aí sofrendo, um presídio, sabe como é que é, né? E o que eu reparei, eu trabalhei, fui estagiária da PAJ, na época hoje é Defensoria Pública, e depois eu comecei a trabalhar em escritórios de advocacia. E eu percebi, e isso é um problema, que as mulheres que atuavam na área criminal, elas eram assistentes dos homens, elas não eram as titulares do escritório. Hoje ainda funciona assim, são poucas as mulheres que têm os seus escritórios estabelecidos. Eu lembro que a advogada antiga, né, que era uma advogada renomada, que é uma advogada renomada, que tinha o seu próprio escritório, a doutora Zulaê Cobra, que inclusive a doutora Cláudia trabalhou com ela como assistente, mas era uma no meio de 1 milhão, né? Assim, não tinha, né? E nós vemos o quê? Que os grandes nomes da advocacia criminal são todos homens. Então, eu comecei a reparar isso depois de um tempo, né? Você começa a perceber, e aí você às vezes até se questiona, será que nós vamos ter um lugar ao sol, né? Reparei, por exemplo, no caso que teve caso do mensalão, tinha muitas colegas advogadas que atuavam no caso, que sabiam, mas você não via nenhuma delas fazendo uma sustentação oral. Era sempre o titular do escritório, né? Então, veja, além da mulher advogada passar por todas essas situações, há também aquelas outras situações delicadas em delegacia que você às vezes passa e que há, às vezes, um certo assédio, um certo desrespeito. Talvez hoje em dia não aconteça isso mais comigo, porque eu estou mais velha, mas quando era mais jovem, eu estava até vendo algumas colegas comentando, hoje mesmo no grupo, quando elas eram mais jovens, que uma, inclusive, o escrivão a trancou na sala de uma delegacia, acho que em São Bernardo, e falou assim, a senhora só sai daqui depois que a senhora me der um beijo. E ela tinha 20 e poucos anos. Talvez hoje isso não aconteça mais, né? Outra que me contou, eu estava vendo hoje isso no grupo, que o pessoal estava comentando uma situação, um juiz que falou que queria tomar champanhe com a advogada, chamou ela no gabinete, e aí as pessoas falam, mas ela deve ter dado brecha. Não, não é assim. É difícil. Hoje eu acho que as coisas estão mudando um pouco, né? Eu tive uma colega de escritório, por exemplo, nós éramos todas jovens, 24, 25 anos, que o delegado virou, ela foi pedir uma cópia numa delegacia lá, de um inquérito, o cara falou, olha, a senhora acha que eu vou dar essa cópia por quê? Porque a senhora é gostosa ou porque você tem as pernas bonitas? Eu duvido que se fosse um homem, alguém ia falar um negócio desse. Duvido. Mesmo que se fosse um homem jovem, bonito, enfim. Então, são situações que a gente passa e ela ficou morrendo de medo, né? Porque ela falou, eu vou contar para o meu chefe, isso vai dar uma confusão, o cara vai me perseguir, imagina que situação.
acabou ficando quieta, todo mundo ali passou um pano, né, na situação. Veja, no júri, que também é muito interessante, né, porque o júri é aquela briga, né, o pessoal gosta de júri, né, e logo que eu comecei a fazer, né, iniciei na carreira no plenário e tal, eu estava fazendo o primeiro júri sozinho, eu tinha acho que 25 anos, sozinha assim, né, estava com um colega, mas era o primeiro como advogada, né, o resto era como estagiária. Acho que eu tinha o quê, uns 25, 26 anos, né? E aí eu vi o povo, né, olhando com uma cara esquisita, dado que no meio de uma, da minha fala, o promotor pediu um à parte, né? O à parte é quando o promotor fala, ou a defesa fala, ah, pela ordem, eu tenho uma questão aqui que eu quero levantar, enfim, interrompe a fala do colega. Ele simplesmente levantou e falou, garota. Aí eu parei, fiz assim, gente, não, isso não está acontecendo comigo. Ô, garota, eu fiz assim, falei, é comigo que o senhor está falando? É com você aí. Assim, é com você aí. Eu falei, doutor, o senhor me respeita. O senhor vai falar assim lá na sua casa, aqui não. Não sou garota, não. Eu queria ver se fosse um homem que estivesse sentado na tribuna, ainda que fosse tão jovem quanto eu, se ele ia falar, ô garota comigo, ô moleque. Duvido, duvido. Então, você vê que, às vezes, isso acontece como uma forma de hostilidade, ainda que seja de uma forma inconsciente, eu imagino que seja uma forma de enfraquecer a mulher, né? A mulher advogada. Né? Eu imagino que seja isso uma forma ainda que inconsciente, né? E hoje o que a gente tem percebido é que nós também sofremos, a mulher é hostilizada quando a gente, por exemplo, defende agressores no caso de violência doméstica. A doutora Riva estava falando agora desse projeto que a OAB está encampando, eu achei muito, muito interessante, muito importante para a mulher advogada, porque a gente tem visto aí muitos casos, eu tenho até colegas que têm sofrido aí violência doméstica e que parece que, justamente por ser advogada, tem mais vergonha de procurar a justiça do que uma mulher que tem um outro tipo de profissão, né? Algumas colegas falam, ah, mas eu vou lá na delegacia, imagina, eu sou advogado, o pessoal vai pensar o quê, né? Ah, né? Como você se submeteu a isso? Eu acho muito importante esse projeto, eu acho que nós temos aí que nos unir e lutar para isso e acolher mesmo essas mulheres que sofrem, porque também, né, estão ali numa situação extremamente delicada, né? Então, aparece às vezes até que mais ainda vulnerável, né? Porque fica com o constrangimento de fazer uma denúncia, né? Principalmente se tiver casado com outro colega ou com um juiz, um promotor, a situação é sempre um pouco mais delicada. Mas, enfim, falando dessa questão de quando a gente defende os agressores em casos de violência doméstica, a gente é hostilizado até por colegas advogadas, que falam, mas você é mulher, como é que você pode defender um cara que bate mulher? Tem colegas que já ouviram em audiência a promotora falar como é que você pode, ou colegas, como é que você pode defender, esquecendo que todo mundo tem direito de defesa. Eu imagino que um homem, se for defendendo um homem no caso de violência doméstica, dificilmente passaria por esse tipo de situação. O pessoal fica indignado o fato de ser uma mulher. Então, ou seja, né, tudo parece conspirar contra, né? É uma situação extremamente delicada, né? E voltando à questão dos presídios, de delegacias, né? Eu estou relembrando aqui um fato em que uma época, isso é para quem é antigo, né? O pessoal que é mais antigo sabe. Os presos ficavam presos em delegacias, nos distritos. Hoje não fica mais, né? Então, eu ficava ali preso, era um monte de preso, né? Tinha cela, e era uma situação extremamente precária, né? E a gente até brinca, né? Assim, que tinha um dado momento que chegava o advogado e tinha aquele monte de preso, aí o preso perguntava, doutor, com quem que você quer falar? Ah, eu quero falar com fulano de tal. Aí o faxina, que é o apelido daquela pessoa que oferece um pouco menos de perigo, o faxina é o preso que fica cuidando da limpeza, é o tal do faxina. Eu lembro que eu ouvia essas nomenclaturas e falava, gente, que isso, né? Faxina, o PS, eram umas coisas assim, que você ouvia e você acaba aprendendo. E aí se perguntava assim, eu quero falar com fulano de tal. Aí gritava, fulano, chega na grade aí. Era engraçado às vezes, sabe? O pessoal falava, fulano, chega na grade. Aí vinha o preso, você conversava e ficava aquele pessoal solto. Veja, eu como mulher fui várias vezes, fiquei ali junto com os presos,
Em nenhum momento, em 20 anos de profissão, eu nunca fui desrespeitada por um presidiário. Nenhum olhou para mim de uma forma esquisita, nenhum fez uma graça, nenhum fez um comentário, nada. Mas por funcionário eu já fui. Veja, né? Aquele que deveria, em tese, respeitar, não respeita. Fui numa delegacia que cuidava, que ficava preso só pessoas que tinham cometido crime sexual, então, né, ficava ali solto. Dado um momento, o carcereiro olhou para mim, me deixou lá junto com os presos, olhou com aquele sorriso sarcástico e fechou a porta, achando que eu fosse ficar com medo, que eu fosse ficar dar um escândalo, enfim, foi de propósito que ele fez isso, né? E aí você tem que, né, sair, fazer de conta que não aconteceu nada. Eu só falei para ele, falei, olha, eu vi o que você fez, eu falei, eu não entendi por que a porta ficou, não, é para preservação. Eu falei assim, eu queria saber se eu denunciasse o senhor para o juiz corregedor, estaria tudo bem também, se ia ser uma situação normal. Não, doutora, veja bem, não é assim e tal. Mas você percebia que havia até um certo sadismo da pessoa em fazer isso, o que é muito comum, por incrível que pareça. Então, veja que mulher na área criminal, nós temos as mesmas prerrogativas das colegas, é claro, mas nós passamos por uma série de situações que nem todas as pessoas que atuam em outras áreas passam por essa situação, justamente porque a gente lida com outro tipo, né? O sistema prisional é diferente, tem a questão da segurança, né, e tal. Às vezes você escuta colegas falando, mas eu não imaginava que você atuava na área criminal, porque você não tem cara, né? Eu gosto de ouvir isso. Eu falo, mas como? A pessoa tem cara do quê, né? Atuar na área criminal, você tem que cara, né? Você vê que já tem aí um certo preconceito, um certo senão, né? Tem ainda aqueles que usam o discurso, que é aquele discurso usado muito para culpabilizar a vítima, né? Quando a pessoa fala, aconteceu essa situação com você, ou você sofreu um assédio, porque, na verdade, você deu brecha para essa situação, né? Isso aconteceu porque, você deve ter feito alguma coisa que, enfim, é aquela culpabilização da pessoa, né? Então, isso também acontece na área criminal. É claro que a gente tem colegas que extrapolam alguns limites, mas isso existe em qualquer área e aí depende do sexo. O que não pode é generalizar, né? Tem uma expressão que o pessoal às vezes fala, assim, a mulher que fala assim, a mulher criminalista ela é bem assim, estigmatizada, né? Nunca ouvi ninguém falar, por exemplo, de um homem, esse aqui é chave de cadeia, que é aquela expressão chula, né, que o pessoal fala. Mas para a mulher advogada eu já ouvi falar. Então, veja, é uma situação que a gente fica um pouco mais vulnerável e é estigmatizado, né? E ainda tem essa questão de falar, você não tem cara de advogada na área criminal, né? Enfim, você não parece que atua no criminal. Às vezes eu brinco e falo que eu sou a Barbie criminalista, né? Por isso que ninguém, enfim, porque tem hora que você tem que falar, eu vou enlouquecer se continuar levando, né, tudo a sério. Mas, de fato, a gente tem aí situações dessas situações bem complicadas, como os casos que eu relatei da questão da mulher entrar no presídio e não conseguir falar com o seu cliente porque o detector apitou, toda essa situação, e que eu acho muito importante, que tem sido feito pela OAB, uma atuação bem incisiva da Comissão da Mulher Advogada, que é muito importante, né? A gente ter essa união e poder levar isso ao conhecimento das pessoas, né? Porque nós já lidamos com todo um sistema que hostiliza o advogado, né? A advogada mulher, principalmente, que é delegado, funcionário, promotor, juiz, colegas de outras áreas, né? Então, eu acho muito importante a gente debater isso. Eu até gostaria já de agradecer essa oportunidade de poder contar um pouco dessa experiência. Se eu for contar tudo aqui, nós vamos ficar até amanhã. Eu falei que dá para escrever um livro, mas são só alguns relatos para trazer para as colegas como às vezes, diferente as situações, né? Então, eu, já encerrando aqui, gostaria de agradecer a paciência de vocês e espero ter contribuído. E estou à disposição. Muito obrigada. Doutora Andréia, obrigada. Deixa eu te fazer uma pergunta.
você, nesses anos todos aí de atuação, né, é importante a gente passar a informação, porque acho que a informação é muito importante, embora, né, cada advogado saiba dos seus direitos, dos seus deveres, aí é bom a gente passar e divulgar muito essa questão da informação, para que outras pessoas que passem pela mesma situação saibam a atitude que deve tomar, né? Porque às vezes muitas passam por isso e não trazem informação, não vão atrás, não tomam as devidas providências. Eu queria saber, nesses anos que você tem de advocacia, eu acho que muito ainda tem que ser feito, que até comentávamos outro dia, dessa questão do scanner, que ainda, você até comentou comigo que você foi recente num presídio, e ainda tinha essa questão que você passou, e quem estava lá era um funcionário, um homem, né? Então você até estava falando, né? Mesmo tendo todas essas questões, como que fica? Porque o cara está vendo você passar no scanner, todos os detalhes, e você tinha até comentado essa questão. Eu queria que você fizesse um panorama, assim, de quando você começou para hoje, né? Das evoluções que você percebeu e do que muito ainda falta fazer. Olha, de uma forma geral, eu acho que eu assim, tenho visto uma melhora, inclusive, da cultura, né? Que a gente vê. Antes, quando eu era mais jovem, parecia que não havia tanto essa preocupação, né? A mulher, a advogada, era muito estigmatizada, enfim, não havia isso. Hoje, você já vê uma mudança um pouco mais de respeito por parte de colegas, até mesmo de funcionários, algumas mudanças. Parece que algumas pessoas já têm a noção das prerrogativas dos advogados, as próprias advogadas. Então, tem mudado um pouco, tem um pouco mais de cuidado em alguns presídios. Claro, algumas situações excepcionais acabam acontecendo. Acho que teve uma pequena melhora, mas eu imagino que a gente possa melhorar ainda mais essa situação. Pelo que eu vejo de relatos de colegas até da mesma idade, que passaram, eu vejo que a nova geração não passa tanto por isso como nós já passamos, né? Eu falo que às vezes a gente, até guardadas as devidas proporções, a gente fala, às vezes a gente tinha que ser mais macho do que o homem, entendeu? Porque tinha que colocar aquilo que é muito difícil, né? Se você quer militar, e às vezes as pessoas olhavam com aquele certo preconceito, ah, mas mulher, né? Atuando, eu lembro na época que eu comecei a estagiar na defensoria, tinha apenas 2 defensoras públicas ali que atuavam no Tribunal do Júri. Então é pouco. Hoje em dia você já vê mais as mulheres ali. Hoje você vê mulheres mais donas de escritório de advocacia na área criminal. Antes você não se via tanto. Então acho que há uma pequena melhora aí nesse sentido. Apesar de alguns pontos ter uma polarização, como a questão da violência contra a mulher, a violência doméstica, que parece que você defender uma pessoa que é um agressor, né, independente de qualquer coisa, parece que você é tão criminoso quanto. Hoje há uma certa polarização. Então, isso também tem que ser, acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Sim, verdade. É uma questão assim, né, que nós todas advogadas, né, por ser mulher, a gente já tem que, né, é uma luta a mais aí, para se fazer respeitar, para, né, ter o seu espaço e o seu lugar. Eu não atuo, né, eu já fiz estágio na área criminal, na época de estágio, na procuradoria, na época, hoje, né, que é a defensoria, e desde o começo, assim, uma coisa que era engraçada, a gente tinha que ter sempre de forma respeitosa, mas sempre uma postura muito... E tinha muita gente, às vezes, que achava que eu era muito dura, muito antipática, mas era também para você se impor, porque quando você está no começo de carreira, né? Às vezes de carinha nova, ouvindo uma gracinha aqui, uma gracinha ali, uma certa forma de assédio, então a gente quer se fazer respeitar pela profissional que somos. Então, isso é muito importante. Agora, é lógico, tem, né? A gente tem uma evolução, ainda que ainda falte muito ainda a conquistar, mas tem um caminho, mas também eu fico pensando, hoje em dia, talvez uma trava seja muito a questão de internet, de celulares, de gravações, porque hoje em dia tudo, né, para ir para a mídia, então acho que talvez seja também uma trava isso. Você imagina aqui também, ou você acha que é mais consciência e legislação?
Eu acho que tal, eu acho, né? Aqui estou no achismo, né? Eu não gosto muito desse negócio de eu acho. Me parece que o pessoal fica um pouco mais receoso, né? Que hoje em dia tudo se grava, tudo passou 3 minutos, já está no Facebook, no Instagram, no UOL, sei lá onde, no Conjuro, a hora que vê, nossa, olha, aconteceu. Então tem uma repercussão, é muito mais disseminada a informação, né? Mas não basta só isso, né? Eu acho que tem que haver aí uma mudança na cultura e na mentalidade, né? Que se muda e desde da base, né? Aí já até entrando na área da doutora Elisa, né? Já desde dos bancos escolares, tem que mudar isso, né? Então, acho que aí já cabe o papel mais dos nossos professores, educadores, fazer essa alteração, né? Porque disseminar na rede é mais fácil, né? Eu tenho até uma pergunta, né? O que faz com que uma advogada, ou seja, vá para o campo da área criminal, apesar de ser tão árido, né? E isso é muito difícil para a mulher. E às vezes ela tem essa vontade de ir para a área criminal, mas o que faz com que ela vá e realmente ganhe espaço na área criminal? Nossa, doutora Elisa, mas é uma pergunta, eu acho que é muito pessoal, assim, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava de estagiária no Grupo Itaú, na área tributária. Só que desde o primeiro ano de faculdade, eu lembro que eu assisti um júri, era um júri simulado, e eu achei aquilo demais. Eu falei, nossa, isso é muito legal. E aí eu comecei a ir, por conta própria, no primeiro tribunal do júri, assistir plenário, porque à tarde eu ainda não estava estagiando, eu ia assistir. E aí eu pensava assim, nossa, mas isso é legal. Eu falei, nossa, eu quero muito fazer isso da minha vida. Será que eu vou conseguir? Será que um dia eu consigo? E aí eu prestei o concurso para a PJ, e aí eu passei, fui uma das primeiras colocadas, e eu falei, eu quero trabalhar com fulano de tal, que hoje é o defensor público geral, porque eu já vi os plenários dele. Eu falei, eu quero. E aí a defensora falou, então tá bom, pode ir. Nossa, eu lembro que o dia que eu entrei no primeiro de júri, eu falei assim, não estou acreditando. E eu aproveitei muito, eu subi em todos os júris, tinha júri toda semana, eu fazia audiência. Então era uma coisa assim que parece que acho que desde nova, assim, eu gosto disso. Tanto que no primeiro ano, quando eu fiz faculdade, eu achei tão ruim direito penal, que para mim foi uma decepção. Eu falava assim, nossa, mas isso que é direito penal, coisa chata. Eu falei, nossa, não quero isso para minha vida. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí depois as coisas foram encaminhando, e eu gostava de medicina legal, gostava de assistir série, eu acho que é uma coisa que é dentro de mim mesmo, né? E aí a gente tenta, né, batalhar para se impor no mercado, então vai procurando os grandes escritórios. Eu comecei, tem um monte de colega que faz o caminho inverso, né? O pessoal geralmente abre o escritório. Eu preferi ir para grandes escritórios para poder aprender com aqueles, né? Então, tive muita chance de trabalhar em grandes operações da Polícia Federal, isso te dá um respaldo e uma segurança maior para que você consiga atuar de uma maneira mais sólida, né? Então, acho que foi isso que me moveu. É, Ótimo, já deu um caminho. não, mas a área do direito penal, né, ela é fascinante, né, o estudo do direito penal, e tanto é que o direito penal ele sempre atrai as pessoas, né, todo mundo quer saber, por mais que não atue, sempre quer saber o que acontece, né, eu falo assim, eu fiz estágio na procuradoria também, na área penal, e era muito interessante, o direito era muito gostoso, estudar processo, estudar penal, e tem um fascínio, né, as pessoas querem saber depois, né, o caminho para atuação, para você chegar, para você se impor, é um caminho árduo, ainda mais para a mulher advogada, mas ele é um caminho fascinante. Eu até ia perguntar aqui no grupo quem mais atua, a doutora Agatha escreveu aqui no chat, que eu estou na área criminal, pois passei por civil, trabalhista, consumidor e não me encontrei. No criminal estou me realizando. Aí bem o caminho da doutora Andréia, né, doutora Andréia, doutora A Agatha? doutora Agatha é membro da comissão de penal e ela é muito participativa, até eu agradeço, né? A doutora Agatha é muito participativa e na verdade, tem que ser assim, todo mundo começa de alguma coisa, né? De algum ponto. Eu tive sorte de trabalhar em grandes lugares, bons lugares. Tem gente que não tem a mesma oportunidade, mas aí o que se faz, né? Assim, eu gosto muito quando os colegas, às vezes, que são mais jovens, ligam para mim, estou com dúvida, não sei o que fazer. Eu gosto de responder, que a gente tem que ajudar, né, as pessoas, penso eu.
já me ajudaram uma vez, né? Eu falo que isso é uma forma de eu retribuir aquilo que um dia fizeram para mim. Então, às vezes a pessoa me liga, o que eu faço aqui? Eu estou com uma dúvida, e ninguém sabe tudo, né? Eu mesmo ligo para a Cláudia, sabe, ligo para ela, tiro dúvida, ligo para outros colegas, ninguém sabe, nasce sabendo. Então, assim, eu gosto muito disso, assim, de explicar, de colega que pergunta, porque às vezes a pessoa está trabalhando sozinha e fica, às vezes, meio perdido em algum caso ou outro e não tem com quem perguntar. Então, eu super me coloco à disposição aí, eu acho que é um passo importante. Mais alguém aqui da Obrigada. sala faz essa Cláudia. parte? Oi, Riva. Você me permite, eu acho que a doutora Cláudia Barilari poderia nos dar uma Eu já ia palavrinha pedir, eu também, só ia né? perguntar se mais alguém faz, eu já ia pedir a experiência sim. dela para ela falar também. Trocar uma palavrinha conosco aí com relação à experiência na área penal também. Doutora Riva, obrigada pela lembrança. Eu entrei de intrusa, assim, escondidinha. Não, jamais. Aí não, fico com jamais. vergonha agora de atrapalhar a reunião de vocês. Mas Não, de maneira alguma. Uma troca de experiência, doutora. Exatamente, está muito interessante, estou gostando muito, porque eu acho que, na verdade, a gente vive disso, né? De troca de experiências, principalmente diante do momento que nós estamos vivendo, tão conturbado para todos nós. E isso reflete não apenas na nossa vida cotidiana, como também na nossa vida profissional. Então, eu comento muito com a doutora Andréia, ela tem sido uma grande companheira em todos os sentidos, mas profissionalmente nós estamos vivenciando também uma nova fase agora na pandemia e que está fazendo com que ela, que diz que tem já 20 anos de formada, eu tenho mais que isso, e a gente começou a se deparar com algumas situações extremamente inusitadas no período da pandemia, o que na área criminal me parece gerar um prejuízo um pouco maior. Então, eu acho que eu gostaria, sim, de compartilhar com vocês essas experiências, porque a gente até conversa com colegas de outras áreas e alguns deles falam, nossa, mas você não está gostando de estar tudo virtual, porque para mim está ótimo, eu faço tudo de casa, eu não preciso me deslocar, eu não perco tempo com deslocamento. Agora, na área criminal, isso gera um prejuízo, em alguns momentos, muito grandes. E nós tivemos oportunidade, André e eu, de fazer interrogatório, né, agora na pandemia, de modo virtual. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, né, desde os bancos da faculdade até agora, no sentido de que o interrogatório é o único momento que o réu tem de sentar perante o juiz e de dar a sua versão dos fatos, né? E é um momento que, se bem aproveitado, ele pode modificar, ele conduz a defesa tanto num caminho quanto no outro, porque a percepção que o juiz vai ter ali daquela a análise da conduta, da sinceridade, do quão nervoso ou do quão também superficial a pessoa está, com qual frieza a pessoa aparenta, ela se apresenta. E isso a gente, todos nós, né, fazemos esse juízo de valor, todos acompanhamos esse caso brutal no Rio de Janeiro, de uma criança de 4 anos que foi morta, e eu vi circular nas redes sociais a foto da mãe na delegacia, antes do seu depoimento, e assim, sentada confortavelmente e jogando ou usando o seu celular ali, e tudo aquilo gerou uma comoção no sentido de que não era um comportamento condizente com alguém que tinha perdido o filho, que estava ali à beira de um indiciamento, né, sendo responsabilizada pela morte até do filho. Então, se nós, né, do povo, enquanto sociedade, nós fazemos esse juízo de valor, o que dirá o juiz, né, que é o papel dele fazer esse juízo de valor, e o interrogatório é o momento no qual ele mais está ali atrelado, né, a essa percepção do réu. Então, fazer interrogatório online, para mim, foi algo assim tenebroso, e eu compartilhei disso com a Andréia, porque né, a gente compartilha nossas experiências profissionais, e aí eu me surpreendi com o fato de que, enquanto outros colegas de outras áreas, né, não viam tanto problema, né, na realização dos atos
de modo virtual, para nós, isso eu achei que foi um prejuízo muito grande. E a gente teve que se preparar rapidamente para uma nova advocacia. Então, esse interrogatório, eu me lembro que eu me senti como se eu tivesse recém-formada novamente, porque estávamos, eu na minha casa, o réu em outra cidade, a juíza na casa dela, a promotora na casa dela, e assim, e até, né, como estamos aqui entre colegas, né, numa reunião íntima, até a promotora com os filhos correndo na sala, eu ficava olhando, eu falei, mas ela está prestando atenção, porque tem criança passando, e aquilo tudo acaba por tirar não a seriedade, mas acaba por quebrar, né, a formalidade do ato, e nós dependemos disso, né? Nós somos de carreiras, de uma carreira extremamente formal, né? Nós contamos com toda aquela circunstância do fórum, com aquele distanciamento do juiz, aquilo tudo passa imagens, passam símbolos, né? E isso foi, assim, para mim, uma experiência muito diferente. E agora a gente não sabe quando será a volta, né? Como se dará esse retorno. E a gente viu que rapidamente as pessoas acabaram se acostumando, né, com os atos de forma virtual. Mas como nós estamos aqui conversando, né, da advocacia criminal, eu acho que para a advocacia criminal nós temos que ter essa sensibilidade de que a presença física ela é muito importante ainda, né, principalmente para o exercício da defesa. Principalmente que agora você falando, tem a questão das audiências de custódia, né? Que a audiência de custódia, o preso é levado em 24 horas para a autoridade, até para verificar se ele sofreu algum tipo de agressão na delegacia, ou sei lá, no presídio e tal. E agora não é feito, agora é feito por petição. Eu até liguei um dia para uma colega que eu não sabia, né? Eu falei, como que está fazendo audiência de custódia? Porque cada hora é de um jeito. Não está fazendo audiência de custódia. Você pega o número CNJ e sobe a petição. Eu falei, mas como não vai constatar a lesão se o preso diz que foi agredido? Não tem isso aí não, é pedido de liberdade direto. Quer dizer, se o preso sofre uma coação, ele não vai falar, por exemplo, no interrogatório, com 2 agentes atrás dele, falando, olha, você não sabe, a hora que eu sair daqui, os caras vão me pegar ali atrás. Não vai falar, vai ficar quieto. Então, eu acho que para a advocacia criminal é muito delicada. Mesma coisa da história do júri virtual, que o povo estava querendo fazer júri virtual. Graças a Deus que isso não passou, porque eu falei, era só o que me faltava, né? É interessante, né? Porque, muito embora não seja a matéria que a gente está discutindo, e eu sou da área trabalhista, viu, doutora Cláudia? E tem a doutora Bárbara aqui também, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho, e na área trabalhista, claro, ressalvado as devidas proporções aí, de gravidade, enfim, das matérias e das áreas, nós também somos contra a colheita de prova oral telepresencial, entendeu? Tanto do oitiva de reclamante, de preposto, de testemunhas, justamente por essa questão da lisura da prova, né? A gente não sabe se, com todo respeito, né, se tem uma colinha, se tem um outro computador, mas infelizmente os juízes estão fazendo até sustentação oral. Então nós também somos contra, via de regra, essas audiências telepresenciais, né, doutora Bárbara? Então não é só a audiência criminal, não. Trabalhista também nós somos contra. Muito embora seja mais cômodo, como a doutora falou, a doutora Cláudia, a doutora Andréia, né, de alguma forma é mais cômodo mesmo. Só que é muito estranho, né? Para nós que somos mais antigas aí o que a Andréia falou, me senti uma recém-formada também. Só que de um ano para cá já fiz várias e não tem jeito, o juiz não escuta a advocacia, a gente protesta e tudo, e mesmo assim eles continuam fazendo. Para eles está cômodo. Né? O corpo fala, né, também. O corpo fala, né, como a doutora mesmo falou, a doutora Cláudia fala. O olhar fala, a forma de sentar, de se comportar, e isso o computador, você vê, a Catarina veio aqui, acabou de... Perceberam que eu olhei para o lado para falar com ela? Não perceberam.
Então, ela passou por baixo, entrou na sala e falou comigo. Quem percebeu? Não, Ninguém não. percebeu. Então, Ela já ela já tá justamente... expert, viu, Bárbara? Então, se ela é uma testemunha, ela vai passar por baixo, vai ficar aqui do meu lado e ninguém vai ver. Então, são coisas desse tipo, né? E aí, a prerrogativa, e tem tudo isso, né? A gente tem sido prejudicado por conta dessa formalidade. E para eles tá cômodo. Ficou, acho que, mais uma questão de comodidade, né? É uma situação bem delicada mesmo. Alguém quer fazer mais algum tipo de colocação, alguma pergunta? Cláudia, só ia, já que vocês me deram a palavra, agora vocês vão aguentar, gente. Aí eu comecei a falar. Pode. Aí a professora vai falar. Claro, nossa convidada Não. aí. Não, Você eu só ia dar. você achou que fosse entrar nessa Muda e reunião calada, e não sair? muda. Isso, Você não, tanto achou? que eu não tinha nem arrumado o Comissão cabelo da aí mulher não dá, viu, doutora? Comissão da mulher não dá para entrar calada. para entrar muda e sair calada, é Diga. verdade. Não Não, eu dá, ia não dar. dá, não dá. Eu ia falar, já que a Andrea contou o santo, deixa eu falar então, que foi comigo esse exemplo que ela deu, né, da audiência criminal, no qual era um caso de Maria da Penha, e eu defendia um homem, né, o réu, o acusado, e éramos então a juíza, a promotora, a vítima, na sala, a escrivã, enfim, né, na sala de audiência. E no meio da audiência, a juíza perguntou para mim: a senhora não se sente mal de estar nesse papel? Aí eu não entendi no primeiro momento. Eu falei, mas em que papel, né? Não, porque defendendo, né, fazendo a defesa do, né, usou um termo, assim, uma expressão. E aí ficou todo mundo olhando para mim com aquela cara de, nossa, como você pode, né? A promotora, a vítima, e assim com aquela cara de como é que se fala? De condenação, né? De crítica. Julgamento, né? De julgamento. Eu achei né? aquilo. Você foi julgada também, né? Eu achei aquilo tão absurdo. Sabe Condenada. quando você não está preparada, Claro. né? Você não está preparada para esse tipo de questionamento, né? Sendo que você está ali no exercício da sua profissão. E quando eu estou desempenhando, exercendo a minha profissão, eu não quero ser avaliada pelo meu sexo ou pelo meu gênero. Eu estou ali enquanto advogada. Então, se é de um réu, se é homem, se é mulher, quer dizer, não faz sentido, né? E eu achei aquilo um retrato de um tipo de desvirtuamento que a gente vê acontecendo em alguns momentos em relação a Maria da Penha, porque é uma situação extremamente delicada. Temos um arcabouço legislativo que foi criado para proteger a mulher, e isso não é privilégio nosso, né? Isso vem de normativas internacionais e é uma lei que reflete uma realidade de muitos países e, na verdade, reflete uma conquista, né? De muitos países. Mas, ao mesmo tempo, não existe uma oferta de garantia desmedida, sem um certo equilíbrio, né? Então, esse equilíbrio, algumas vezes, nós sentimos falta em relação aos atos, né, que ocorrem dentro da Lei Maria da Penha, porque antes de defendermos ali a situação em si, nós temos que procurar verificar se de fato aquela situação ocorreu. Né? Então, parece que, a certa medida, o réu da Maria da Penha, ele entra na situação já condenado. Então, assim, o papel do advogado ali fica em algumas vezes ou figurativo ou em outras até atrapalhando, né, o transcurso das atividades. Então, eu gosto sempre de e eu converso isso, né, com os alunos, mas sempre de chamar atenção para essa preocupação, né? Porque não é porque a legislação ela é protetiva, e ela é protetiva porque ela precisava ser protetiva, não é por isso que a gente tem que abrir mão de certos, né, de certo tipo de garantia, de certo tipo de cuidado. Então, até mesmo a ponto de chegar nesse julgamento, de que uma mulher, então, não possa atuar na defesa de um homem, né? Ali naquele caso. Mas era isso, gente. Muito obrigada. Fico assim, muito honrada. Não estava preparada para conversar com vocês. E foi uma satisfação para mim, acreditem. Satisfação é nossa. Nós que agradecemos, doutora Cláudia. E a senhora já está nos nossos planos aqui de eventos.
ainda não está sabendo, mas já tô adiantando, né, doutora Riva? Hoje à tarde nós fizemos uma reuniãozinha prévia e a gente comentou, inclusive, aí, depois vamos falar com calma, para um evento aí que a gente está pensando que a gente quer aí a sua participação, que abrilhantou Olha, aí. já não sei o que é, mas já está aceito. Ai, E muito obrigada. imagina, Essa mais alguém que... discriminação, né, Cláudia, Andréia, Cláudias, né, é tão complicada, é tão absurda, né? Eu falo porque, assim, não sou advogada, assim, criminalista, na faculdade não tive essa paixão que vocês tiveram, eu tive pelo trabalhista, enfim. Mas, é claro, também, mais uma vez, ressalvadas as devidas proporções, já passei por muitas coisas também. Eu sei que também a área de discussão não é essa, mas, por exemplo, eu era recém-formada advogada de um sindicato, porque eu fiz estágio no trabalhista, trabalhei no Ministério Público do Trabalho como estagiária. Falei, não, quero me formar e ir para o sindicato de classe, para ter experiência. E aí, um pouquinho mais arrumada, assim, chegava na hora, o juiz de apregoar, ele achava que eu era advogada do empregador, e não do sindicato, dos faxineiros, dos porteiros, entendeu? Então, a senhora do sindicato, eu falei, como que eu tenho que estar vestida, gente? Sabe? É um preconceito, entendeu? Então, a senhora, sabe? É tão absurdo isso, né? E a gente também, a título de experiência e de discussão, também ressalvadas as devidas proporções, não é uma comparação, é só uma experiência que a gente vive, defendendo empresas, que hoje eu defendo empresas há 15 anos, fiquei 10 com trabalhador, há 15 eu estou defendendo empresas, que a gente já chega também condenada, né, doutora Bárbara? Defende empresa, entendeu? E já faz acordo, aquela pressão da discriminação que a gente sofre, não com relação, acho que a figura feminina, porque quer queira ou quer não, a área trabalhista tem muitas mulheres, né? E é diferente, acho que da criminal nesse sentido, entendeu? Muitas juízas, não é, Bárbara? Então, assim, eu não sinto uma discriminação de gênero, assim, porque é muita mulher, mas a discriminação de uma outra forma, ela existe, viu? É muito interessante isso. E essa juíza que lhe disse isso, né, que fez esse comentário, então quer dizer que ela também não pode absolver um réu. Porque, gente, então ela tá na profissão errada também, quer dizer, ela vai condenar só por essa questão, ela já tem impedimento. Ela já nem pode julgar, né? Besteira? Ela já nem pode julgar. Ela tem impedimento, é um absurdo. Mas todas são assim, viu? São quase todos assim. Eu mesmo, uma vez, era advogada de um abusador sexual, pensa. Já, o pessoal já olha com aquele estigma, né? Aí eu era nova. Eu cheguei na audiência, fui fazer, a promotora virou para mim e falou assim, doutora, a senhora não tem filho, não, né? Porque como é que a senhora tem coragem de defender um pedófilo? Eu fiz assim, oi? Não, porque a senhora não deve ter filho. Se tivesse filho, a senhora não teria coragem. Quer dizer, e se eu tivesse? Não tenho, mas e se eu tivesse? Então, é um direito do advogado, se ele quer ou não. Então, a qualquer área, aceitar o exatamente. cliente ou não, é um direito de defesa. Na verdade, o direito é dele de ter um advogado, né? Porque se não for o André, vai ser um defensor público. E o defensor vai ser público qualquer pessoa. Pode ser mulher. E aí, vai ser qualquer pessoa. Ele tem direito à defesa. Mas as pessoas, infelizmente, a gente sofre esse problema. Duvido que se fosse um homem, na minha posição, e eu vi isso, você é um pai, não, porque parece que é mãe, então não pode fazer. Então, e se é um inocente também, né, doutora Andréia? Um caso exatamente. Que você teve de inocente condenado, e de inocente condenado é o direito de defesa, né? As pessoas vão fazendo pré-julgamentos, né, que é absurdo, principalmente para juiz já condena antes de analisar o processo. A gente vive assim uma situação muito delicada mesmo, né? Mas é desvirtuar muito, né, o papel do advogado em todas as áreas, né? O interessante da gente aqui, né, é trocar as nossas experiências, o que cada uma passa, o que vive, porque também só a informação também que vai, porque você passar por situações dessa, baixar a cabeça e ficar quieto, isso só ganha força. Todas as atitudes de abuso, elas só ganham força. Se a gente começar a passar informação e cada um
tomando, né? Aconteceu comigo, então vou tomar as providências adequadas, não é, sair xingando, brigando, é de forma educada tomar as providências devidas. A situação só vai mudar a partir da conscientização, que começa com a gente mesmo, ali no dia a dia, né? Sabendo o que deve fazer, e fazer sem brigar, sem discutir, e da forma correta e adequada, né, doutora Riva? Ô, Cláudia, só para vocês, Cláudia e demais advogadas aí, só para vocês terem uma ideia, uma vez eu presenciei, a gente tem uma juíza na trabalhista, ela é uma moça muito simples, né? Temos de tudo, né? A gente brinca, então, assim, uma moça muito simples, muito educada, da Zona Norte, inclusive, bacana, gente fina, também não vamos falar mal dos magistrados só, né? Tem gente, né, doutora Elisa? Tem muita gente bacana, tem muita gente legal, enfim. Por que eu estou dizendo isso? E ela era tão simples, ela pregoava as audiências trabalhistas, né? Aí chegavam lá e falavam, quero falar com a juíza, sabe assim? Tudo bem que ela não precisava nem apregoar, porque ela está se colocando numa situação de indagação. Mas, primeiro, porque era mulher, segundo, porque era muito simples a vestimenta. Então, assim, a mulher sofre, né? A mulher sofre preconceito sempre. E outras coisas que eu já vi também, que não só com advogadas, mas... eu me recordo quando eu estava advogando na associação da Polícia Militar, aí os militares também não queriam ser atendidos por mim, por advogada. E era cada caso, eu falei, a justiça não vê isso, a justiça é cega. Então, eu tenho a competência para te defender e eu sou advogada aqui contratada. Mas só assim, depois de fazer essa introdução, de falar que ele estaria bem respaldado pela lei, é que ele admitia eu como advogada ou outra advogada lá da associação. Olha que absurdo, gente. E não é por nada, os meninos que nos desculpem, né? Mas a gente é perfeccionista, a nossa dedicação é muito grande, a gente quer a coisa muito certinha, a gente não dorme pensando no cliente, né? Enfim, eles não sabem que eles estão perdendo, essa é a verdade. Verdade. Doutora Andréia, quer fazer mais alguma colocação? Alguém quer comentar mais alguma coisa? A doutora Ágata aí que está... Só agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês a experiência. Patrícia? Eu sempre fui apaixonada pelo direito penal, mas ao contrário da doutora Andréia, quando eu realmente comecei a advogar, porque eu tenho 5 anos de OAB só, eu fui para os grandes escritórios, mas para advogar na área civil. Por quê? Justamente para você entrar num grande escritório na área criminal, mulher é bem complicado. E assim, eu sempre fui apaixonada, então assim, posso passar horas estudando. E aí, com isso, eu entendi que eu acho que assim, eu não tenho essa inteligência emocional para atuar na área penal. Eu gosto da matéria, gosto de estudar, mas acho que hoje eu atuo melhor no civil, que é uma coisa que eu consigo sentar, não me importa se é homem, se é mulher, quem é o advogado que está lá, se ele tem 30 anos de OAB ou se ele tem 6 meses. Eu consigo pegar a petição dele e consigo trabalhar. Agora, o penal eu já fico com um friozinho na barriga, mas eu sou apaixonada. E eu penso da seguinte forma... Elas são porretas, essas meninas, né, do criminal. Até que se prove o contrário, direito de dúvida para todo mundo. Então, assim, eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, ninguém é perfeito. E, assim, tem, né, entre 1 milhão que comete o crime, que cumpre lá a sua pena e volta para a sociedade. Mas acho que a gente tem que continuar acreditando, né? Eu acho que aí eu não consigo separar. Verdade, Patrícia. A doutora Patrícia é muito bem colocado, porque é uma coisa assim, né? De um comportamento para a vida, né? Exatamente. Eu acho que eu não consigo, porque assim, eu começo a entrar num conflito, que nem a doutora Cláudia falou. Olha, ela foi julgada, tá defendendo um homem. Eu não tenho acho que eu não teria essa estrutura
que aí acho que ao mesmo tempo eu depois ia me cobrar. Mulher, né? Vai falar assim, nossa, o que eu estou fazendo? Então, eu deixo para as meninas que têm ali mesmo na veia que consegue fazer. Então, eu acho que assim, a gente tem que Mas eu atuar acho que naquilo também que a é gente muito é melhor. acho que é da maturidade, da experiência, né? Também a gente vai, não vai? Vocês não foram também? Acho que o início deve ter sido difícil para Você todos, sabe que né? para mim não, sinceramente, eu nunca. Não, Ó, assim, falando. Não, mas sabe o que eu acho também? Eu acho Tá assim, ali, né? ó. O penal fascina grande parte, né? É Não a verdade. todos, mas muito todos. Eu também já fiz estágio no penal, eu adorava, mas eu acho que cada uma tem o seu caminho e a vida verdade. direciona. Eu gosto muito, eu gosto dos casos que a Andrea cuida, que eu ouço às vezes da Cláudia Barrilari, da Sim, Andrea. sim. É fascinante, né? Eu quero saber dos casos, assim, mas e eu já atuei logo no estágio, não dá nem para dizer que atuei, vai, mas eu já participava ali como estagiário, gostava muito também, mas hoje eu não vejo, tanto é que eu falo, olha, a doutora Andrea é minha sócia, o que ela faz, eu não faço, o que eu faço, ela não faz. Porque a gente, cada uma trilhou um caminho dentro da advocacia. Sim. Então, assim, eu acho que a vida vai levando, vai conduzindo, que nem eu converso com a doutora Riva, que tem uma paixão pelo trabalhista. Eu já tenho uma aversão ao trabalhista, mas eu vejo a Riva, a Bárbara falando, elas falam com tanto amor e tanta paixão ao que fazem, que você assim, tem todo o meu respeito. Jamais você ainda vai fazer uma peça trabalhista. Uma criminal, se a André precisar, até faz para ela lá, ela meditando. Agora, trabalhista, jamais, né? Mas eu O acho que ainda bem que previdenciário, a cada uma tem Fabiana, que um está aqui, gosto, né? Camila, também é outra área, né? Ainda bem que Previdenciário cada um também. tem um gosto e tem uma aptidão, né? Porque já imaginou se todo mundo só gostasse de uma coisa? Mas Não, é eu verdade. compartilho, viu, Muito doutora bom. Cláudia, que é assim, trabalhista tem um também. E a Fabiana que sabe muito bem. Eu até estou tentando ver alguma coisa de previdenciário, mas aí o previdenciário me remete para o trabalhista. Aí eu prefiro ficar aqui mesmo no cível, nos contratos, no imobiliário, é melhor. Vai tendo essa paixão, né? Vai conhecendo. O melhor de tudo é a gente conhecer, trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Para poder suportar isso, principalmente isso que elas estão contando aí, e as experiências que a gente vive. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, são altas emoções, Para Patrícia. vocês terem, para vocês terem uma ideia, eu gosto tanto do criminal que a coisa que eu mais gosto de fazer é ir no presídio. E não é todo advogado. Ela Que fica você tão quer me deixar feliz. feliz, é ir para o presídio. Mas ela fica tão Quando feliz. quando eu fiz em 95, tinha que eu terminei a faculdade em 95, tinha que visitar Carandiru, não fui. Falei, professor, você vai me reprovar? Ele falou, não, Riva. Eu falei, muito obrigado, não vou. Aí, Andréia. O que foi, A Agatha? Andréia na visita do presídio foi 3 vezes, né, acho que na época da faculdade. Para mais, né, Andréia? Olha, Ah, com muito certeza. bom isso. Fala, doutora muito Agatha. bom. Então, inclusive para mim o criminal era fora de questão. Todo mundo perguntava em que área eu ia atuar e eu já falava trabalhista logo de cara. Tanto é que foi minha opção na segunda fase da ordem. Então, assim, eu tinha paixão por trabalhista, mas quando eu realmente atuei, eu senti que faltava alguma coisa, sabe? Aí no cível eu não senti também essa coisa que mexe comigo, só que eu fui fazer uma visita num presídio com um colega meu que é criminalista. Dali despertou, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E foi assim. É o dom de cada uma. Acho que você queria, né, mais emoção. A trabalhista não tinha tanta, já tem muita emoção, acho que era pouca emoção, precisou de mais emoção, né? Eu acho que sim, faltava adrenalina, viu? Bárbara, mais adrenalina. É que ela não teve oportunidade de pegar o foro aberto, porque se fosse para fazer lá com o Calove ou com o Marco Antônio, era adrenalina pura. Eu tive... Não, mas é engraçado que é assim, né? Eu tive... o meu primeiro e único processo trabalhista foi para defender o meu marido, que ele é ex-sócio de uma academia e entrou naquele artigo 10 lá do sócio retirante. E aí eu falei, meu Deus, ou é agora ou é agora. E eu fui. E aí fiz sustentação oral, tudo, mas aí eu percebi que não era a minha praia. E no criminalista, vamos embora, né? Muito que bem, legal. doutora. Muito bom. Bom, meninas, a gente já passando um pouquinho aqui do nosso horário, foi muito bom.
Agradeço imensamente a doutora Andréa Cristina D'Angelo, a nossa convidada especial também, doutora Cláudia Barrilari, que compartilhou com a gente aí as suas experiências, e vão ter outras oportunidades também. Obrigada a todas as presentes. Nós vamos também depois, né, nos próximos meses, mês que vem, então a doutora Bárbara e a doutora Vanessa vai trazer um tema para nós aqui, da atuação da mulher advogada na área trabalhista, talvez, né, doutora Bárbara? Vocês pensem direitinho aí. E depois, no mês de julho, doutora Fabiana, doutora Camila e a doutora Ágata, é isso? Patrícia? Né? Isso. Tá, Eu então anotei tá a bom. doutora Agatha também, mas ela falou que ela está fazendo criminal, ela vai falar É isso que eu perguntei agora, doutora Agatha. penitenciário. Se for o caso, doutora Agatha, a gente joga mais para frente uma nova aí dentro da parte fica à penal. vontade. Aí já... Claro. Tá, mas se quiser também participar com a Camila e com a Fabiana também. Tudo bem. Acho que seria melhor para a área criminal, no meu caso, né? Não sei. Nesse caso, elas vão falar sobre o quê? Então a gente Planejamento combina. previdenciário. Então vamos esperar, doutora Agatha, a gente combina um tema mais específico aí. Tem essa questão de violência, né, Riva? Tá ótimo. Da mulher advogada. Sim, a gente certeza. também não vai faltar. Vai fazendo uma pesquisa, hein? Não vai faltar oportunidade. Bom, meninas, muito obrigada pela presença de vocês, pela troca de experiência. Na terça-feira, a OAB Santana vai fazer um evento destinado às mães, mas não só, segundo a doutora Riva e até a Patrícia comentou. Carolina, você está tentando falar alguma coisa? Não. Não? É que apareceu aqui para mim. Nós vamos ter um evento na terça-feira, especial do Dia das Mães, né, Riva? Para falar dessa rotina de mães, e até falaram que, viu, doutora Andréia, muito embora eu não sou mãe, doutora Andréia também não, mas as mães de pet estarão incluídas. São mais mães do que as no outras evento. Então, a Andréia, que é mãe da minha sobrinha Margot, ela também pode participar. Então, estão todas convidadas, terça-feira. Claro. Nós vamos veicular e vai ser bem bacana e bem interessante, tá? Obrigada pela presença. Nossa próxima reunião na primeira quinta-feira de todo mês. E as portarias de quem já preencheu o cadastro vão começar a ser entregues virtualmente por conta da pandemia a partir de semana que vem. E os demais recadinhos a Patrícia vai colocando no nosso grupo aqui da Comissão da Mulher Advogada da OAB Santana. Doutora Riva. Eu agradecer muito a presença de todas, a doutora Cláudia, que veio a brilhantar aí a nossa noite. Essa experiência foi muito, muito interessante, muito bacana. Doutora Andréia D'Angelo, agradecer também a doutora Daniela, que veio aí da nossa seccional. Ficamos muito felizes com a sua presença. Lembrando, então, que a nossa próxima reunião vai ser no dia, salvo engano, né, 3 de junho. Não é isso, Patrícia? Isso mesmo. 3 de junho, e esperamos todas aí participando com a gente nessa troca de experiência, que a ideia é essa. Certamente saímos daqui mais fortes e vamos seguir aí nessa luta aí, que é ser mulher advogada, que não é brincadeira, não é? Muito obrigada e uma boa noite a todas, viu? Fiquem com Deus, se cuidem. Voltem sempre aqui para esse bate-papo nosso. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Andréia. Obrigada, gente. Obrigada. Se cuidem, meninas.